Muito boa noite, meus amigos. Estamos de volta pela Rede CNT para mais um Jogo do Poder. Meu nome é Luiz Carlos da Rocha e eu recebo hoje aqui o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, deputado Rossoni, vice-presidente do PSDB do Paraná. Muito boa noite, deputado. Muito obrigado por ter aceitado o convite para vir aqui no domingo, Dia das Mães. Aliás, eu tenho que mandar um abraço para a minha, que está lá em Paranavaí, a dona Carminha, um grande abraço. E eu aproveito para mandar para mim em Bituruna. Que bom. Bituruna, cidade pequena do interior do Paraná. Para mim é um prazer e fiz questão, viu, Rocha, de estar ao vivo aqui. Você queria gravar ou ao vivo? Eu prefiro ao vivo porque fica mais verdadeiro, né? Ótimo. Bom, hoje durante o dia, desde o meio da semana, eu não sei que você vinha aqui no programa para a gente bater esse papo, pelo Twitter, e várias participações foram ocorrendo, né? E foi engraçado que você já, desde longe, é um político paranaense que já está despertando amor e ódio, né? Que eu me lembre assim imediatamente, eu acho que o único hoje aí que ainda roda que desperta esses sentimentos nas pessoas é o próprio Requião. E você já está adquirindo isso também. Mas não se preocupe, que eu costumo dizer o seguinte, que político não faz sucesso se não for capaz de despertar esses sentimentos, né? Ele faz parte do jogo. Eleição, política é emoção, né? E você está com essa característica. Aqui no Twitter, por exemplo, hoje várias manifestações ácidas, né? Outras de apoio. Como é que você está administrando isso? Porque você continua no Twitter, né? Apesar dessa ida para presidente da Assembleia, de toda esse movimento em torno do seu trabalho lá, você continua firme no Twitter, respondendo pessoalmente todas as questões. Como é que está isso? Eu estava lendo agora um livro onde diz que a arte de governar bem é descontentar algumas pessoas. Você não consegue tomar medidas que façam bem para a população se você não despertar ódio, porque foi o meu caso dentro da Assembleia. Se eu tivesse assumido a presidência da Assembleia e deixado tudo como estava lá, certamente eu não estaria despertando este ódio de algumas pessoas, porque as contentes agora estão me assistindo e não estão entrando no Twitter. Mas aquelas que perderam o emprego, que perderam a mamata, que são parentes de alguém que perdeu toda aquela mordomia que tinha, naturalmente não deve estar satisfeito. E se estivesse insatisfeito, certamente eu não estaria fazendo o correto. Bom, a provocação mais interessante que eu vi hoje, foi em relação a essa coluna do Celso Nascimento na Gazeta do Povo, em que ele traça lá vários feitos seus, né? E no texto ele diz que não vai emitir opinião. Alguém me disse que no Dia das Mães o Celso Nascimento fica assim. Fica bonzinho. E daí? Eu li a matéria e realmente ele traça vários itens ali das coisas que você andou fazendo lá na Assembleia. Você poderia rapidamente nos dizer e depois nos dizer o que vai acontecer daqui para frente? Olha, eu não li o Celso Nascimento. Eu tiro domingo para mim. Eu uso o Twitter. No domingo, não. Domingo é para mim. Mas o que nós fizemos na Assembleia? Nós tomamos todas as medidas que aquele movimento fez, exigindo da Assembleia Legislativa. Até fizemos mais do que eles pediram. Tudo. Eles pediam a exoneração de todos os diretores. Nós exoneramos. Nós mudamos a segurança da casa, que era um poder à parte. Nós diminuímos de 560 comissionados para 100. Nós mudamos tudo dentro da casa. Para você ter uma ideia, nós temos feito sessão hoje com 45 a 50 parlamentares, coisa que no passado nós tínhamos 15, 20 parlamentares. O parlamentar que não comparecer ao plenário é descontado do seu salário, e isso já ocorreu. Então, são medidas. E a outra questão, tudo no portal da transparência. Tudo. Se você acessar agora no portal da Assembleia, você vai verificar em tempo
o pagamento que a diretoria financeira está fazendo. Outra questão, sendo licitado todos os contratos novamente, porque havia necessidade de dar essa demonstração à opinião pública que o Poder Legislativo passa por uma transformação muito grande. Só para ter uma ideia, quem está me assistindo nesse momento, nós economizamos 3,5 milhões por mês. Como nós não gastamos os 3,5 milhões, isto dá em dobro no caixa da Assembleia. Nós economizamos em apenas 3 meses 21 milhões. 21 milhões. E isso é a resposta àqueles críticos. Basicamente com o quê? A economia mais grossa que tem aí, qual é o item que você pode destacar? Excesso de funcionários. Excesso de funcionários. Sim, de 500 para 100 nós diminuímos. Nós diminuímos a questão das comissões e é importante dizer que eu estou recebendo a colaboração e o apoio dos parlamentares. As pessoas podem não acreditar, mas é verdade. E todas essas mudanças são feitas em reuniões com os líderes e os líderes tomam esta decisão e nós implantamos. Então, tudo isso que foi feito é um trabalho em conjunto que está sendo feito e que hoje nós já podemos andar na rua e nós temos percebido que as pessoas começam a acreditar nos deputados. Nós fizemos uma reunião em Londrina, foi boa. Nós fizemos a segunda em Cascavel, foi excelente. Nós tivemos que pôr um telão porque lotou o ambiente onde nós estávamos. E agora, na quarta-feira, às 18 horas, nós estaremos em Ponta Grossa. Nós abrimos a Assembleia. E com esta interiorização, nós queremos mostrar à população paranaense que quando ela deposita o seu voto, ela está dando uma procuração para este parlamentar. Este parlamentar vai falar pelo seu voto 4 anos e vai mostrar a importância. Nós fazemos leis. Nós fazemos leis. E a Assembleia Legislativa não podia continuar todo dia nas páginas de jornais com escândalos e mais escândalos. Por isso nós zeramos a Assembleia. Prova disso que todos os fatos que apareceram aí nas últimas semanas são fatos anteriores ao dia 1º de fevereiro, e que nós, aqueles que há denúncias, e eu agora estou sofrendo um ataque supersônico. Você essa semana falou aí em forças ocultas dentro da Assembleia. Você que se refere que tem deputado, tem gente na Assembleia trabalhando contra... O que eu posso te dizer é o seguinte, existem pessoas muito interessadas em desmoralizar o presidente da Assembleia. Porque o presidente da Assembleia, ele contrariou, não apenas o presidente da Assembleia, o deputado Plauto Miró, o deputado Reni, que são os 3 da mesa executiva, todas as medidas que eram exigidas pela sociedade nós tomamos. Ninguém acreditava que isso ia acontecer. Um dos argumentos que eu mais ouço é o seguinte, olha, o Rossoni está pegando, está surfando numa onda que foi criada lá atrás pela antiga mesa, a mesa anterior, que aprovou uma série de medidas, de lei, de resolução para modernizar a Assembleia, para criar o processo de transparência. O que você tem a dizer a respeito disso? Não, eu não tiro os méritos, não tiro os méritos da mesa anterior. O que eu estou dizendo é que tudo que tinha que ser implantado dentro da lei foi nós que iniciamos. A maior prova foi a ocupação da Assembleia pela Polícia Militar, porque nós éramos reféns dos seguranças da casa. E nós tomamos as medidas. Então, não interessa de quem é o mérito, se é... O importante é que a Assembleia Legislativa hoje é outra. Nós vamos chegar no final do ano, se tudo continuar como está indo, nós vamos reestruturar a casa, nós vamos modernizar a casa e, além disso, nós vamos devolver ao governo do Paraná, ao governo do Estado, em torno de 40, 50 milhões de reais para que ele use esses recursos nas prioridades que a nossa população deseja. Bom, eu vou ter que chamar um intervalo bem rápido, voltamos em seguida e depois já na sequência eu vou entrar aqui com as participações no Twitter, vou tentar refletir o que está acontecendo no Twitter, que
Hoje, especialmente, a participação está muito grande. Daqui Vamos a pouco fazer um eu volto. ping-pong. Se você quiser participar, pode ser pelo @Jogo do Poder PR. Voltamos ao Jogo do Poder, para a sequência do nosso bate-papo com o deputado Rossoni, presidente da Assembleia Legislativa do Paraná. Bom, eu quero, nesse bloco aqui, tentar esgotar esse assunto que dominou aí o cenário político paranaense, que foi o ato de revogação da indicação do Maurício Requião para o Tribunal de Contas. Eu até postei no blog a respeito disso, e eu queria aproveitar a oportunidade para a gente esgotar bem isso, para as pessoas compreenderem o que aconteceu e o que vai acontecer daqui para frente em relação a essa questão da vaga do Maurício Requião no Tribunal de Contas. Como é que você decidiu adotar essa medida? Primeiro o seguinte, qualquer governante pode revogar um decreto, tanto o governador como o presidente da Assembleia. Nós temos poderes para isso. Como a vaga do Tribunal de Contas não foi ocupada ainda e está esse imbróglio jurídico, nós declaramos num ato inexistente. E o governador revogou o decreto. Então agora nós abrimos prazo para inscrição. Todos os paranaenses com notório saber jurídico podem se inscrever, inclusive o Maurício, mas agora num ritual sem vícios, porque ocorreram alguns erros no ritual. Primeiro, abriram a vaga e nomearam o conselheiro sem ter a vacância do cargo. Primeiro erro. Segundo erro, irmão nomeando irmão. Nepotismo. Então agora o próprio Maurício pode se inscrever e poderá até ser escolhido, mas sem o erro no ritual. E por essa razão nós declaramos inexistente o ato. E o governador, eu levei o documento ao governador, e o governador declarou vaga, revogou o decreto que nomeava o Maurício Requião. Prova, só para concluir. Sim. E veja o seguinte, e esta é uma posição que nós estamos tomando em cima da decisão do Supremo. O ministro Lewandowski tem esta posição e é por isso que o Maurício não assumiu como conselheiro do Tribunal de Contas, porque ele acha que houve dois erros. Primeiro, não houve o ritual correto, não tinha vacância do cargo, e segundo, a questão do nepotismo, irmão nomeando irmão. Tá. Bom, em relação a essa questão dele ter assumido, eu me lembro bem que ele assumiu. Ele foi ao Tribunal de Contas e foi cadeira de conselheiro do Tribunal de Contas. Sim. E participou de algumas sessões. Sim. Depois veio a decisão da Justiça, num primeiro momento suspendendo e retirando ele do colegiado da Assembleia, mas do Tribunal de Contas, mas ele assumiu, né? Isso é fato público e notório. Esse é um item, uma objeção a esse raciocínio. O segundo, eu, como advogado, tenho dificuldade, confesso a você que tenho dificuldade de compreender, de aceitar isso. Tudo bem. Como é que você subtrai um direito, né, certo ou errado? O Maurício foi nomeado para o Tribunal de Contas pela Assembleia Legislativa, que você preside hoje, e assumiu. Depois veio uma liminar suspendendo a assunção dele no cargo. Mas para subtrair esse direito, não teria que ter um processo na Assembleia Legislativa, um processo administrativo, outorgando ele a possibilidade de se defender, de exercer o contraditório e ampla defesa? Não há necessidade da sua defesa. Nós estamos seguindo o mesmo caminho da Justiça. Quem retirou o conselheiro do Tribunal de Contas não foi a Assembleia. Foi
a justiça. Pois é, mas a justiça não retirou, Rossoni. A justiça deu uma liminar, suspendeu, afastando do cargo. Mas a justiça não disse que o Maurício não pode ser conselheiro do Tribunal de Contas. Mas eu quero dizer para você, Rocha, o seguinte, é claro que toda a discussão de qualquer ato... Só para... O que o Judiciário disse até agora, né, o Tribunal do Paraná julgou todos os recursos que estavam pendentes. E no julgamento o tribunal disse o quê? Que não tem nepotismo, que não houve nenhum vício no procedimento. Aliás, esse vício do procedimento eu também, como advogado, eu li isso e tenho dificuldade de entender. Porque o conselheiro Henrique Nagelboim, que abriu a vaga para o Maurício, ele foi aposentado por ter completado 70 anos, uma aposentadoria compulsória. Não tem que ter nenhum procedimento para abrir o novo procedimento para indicar o novo conselheiro. Então, e o Tribunal do Paraná já julgou isso tudo, tá? Tem um acórdão publicado no site do tribunal enfrentando todas essas questões. O que restou da disputa judicial foi um recurso do autor da ação popular, acho que é o Cid Campelo, né, para Brasília. Numa primeira fase foi negado aqui no Tribunal do Paraná e tem um agravo lá no Supremo. Então, suprimir esse direito sem dar ao Maurício o direito dele participar de um processo onde ele pudesse defender? Veja, primeiro, nós não tomamos essa atitude no primeiro dia na presidência da Assembleia. 60 dias foram feitos estudos, foram consultados juristas que têm este entendimento. Olha, jurista, você acha jurista para te vender lote na lua, né? Tudo bem, sabemos disso. Mas juristas de renome. Juristas de renome, e que têm esse entendimento. E segundo, se o Maurício se sentir prejudicado, nós temos a justiça. A justiça vai deliberar sobre essa questão. Agora, o que a nossa preocupação no primeiro momento é preenchermos a vaga do Tribunal de Contas num rito normal, sem nenhuma contestação, aonde nós possamos preencher a vaga e não deixar lá 2, 3, 4, 5 anos a vaga aberta. Eu, pessoalmente, senão nós poderíamos extinguir essa vaga. Não, eu entendi. O raciocínio eu entendi. Eu, pessoalmente, acho o seguinte, vai ter uma nova blog jurídico, essa vaga não vai ser preenchida enquanto esse processo que precede essa sua decisão não for julgado pelo Supremo. Mas eu queria voltar para a parte política, né? Eu já entendi o raciocínio jurídico, eu entendi bem. Você não acha arriscado o PSDB, e você é do PSDB, é uma figura proeminente do partido, e o governador Beto Richa, trazer para o centro do debate político o governador Requião? Não. Ele vive disso, né? Isso aí para o Requião é oxigênio, né? Mas o governador Requião, ele tem um costume que ele ataca tudo e a todos. Quem não comer na sua mão, ele ataca. A prova disso que nos últimos meses, o que eu acho engraçado do Requião, e ele deve estar me assistindo. Escuta aqui, Requião, escuta aqui. Engraçado. Você acha que o Rossoni está fazendo tudo errado na Assembleia? Agora é o seguinte, por que você não falou nenhuma vez o ano passado e o ano retrasado, quando a Assembleia passou pelos escândalos que entristeceu os paranaenses e envergonhou os paranaenses nacionalmente? Por que você não se levantou? Agora que tem um presidente que está determinado em fazer tudo o que a sociedade deseja, aí ele me ataca costumeiramente. Eu quero dizer ao governador Requião, se os seus companheiros têm medo de você, eu não tenho. Eu sou uma pessoa que não carrego medo. E outra coisa, os ataques que ele está fazendo a mim, ao governador, a todos, porque o único homem certo no mundo, por enquanto, que eu encontrei foi o Requião. O restante está errado. Agora, eu quero respeitar a figura do senador, eu quero respeitar a figura de um homem que foi 3 vezes governador, mas tem uma questão seguinte, para você ser respeitado, você tem que respeitar. Eu nunca disse uma palavra contra o governador Requião. Agora, eu era líder da oposição, a minha obrigação era mostrar os equívocos do governo. E mostrei a questão do porto, que está aí.
que nós estamos recuperando a questão do porto. Eu mostrei alguns equívocos do governo, que eu não vou nem citar aqui, parece que são críticas pessoais, e o governador Requião não é acostumado a receber críticas. E a crítica, ela é construtiva. Olha, eu tenho meu Twitter aqui, eu levo cada bordoada no Twitter, e eu claro, uns é o ódio, aí o ódio você deixa de lado, mas tem muitas críticas que você pode usar para crescer. O governador Requião, ele não precisa mais crescer. Agora, ele precisa aprender a respeitar as pessoas. Eu quero chamar um intervalo e voltar nesse ponto para a gente desenvolver mais esse raciocínio. Se você quiser participar do bate-papo, pode fazê-lo através do @Jogo do Poder PR. Ou desculpe, @Jogo do Poder PR, isso mesmo. Aproveita e dá meu Twitter aí, né? @Rossoni. 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 Bom, eu vou tentar, nos próximos 2 blocos, falar aqui de todas as intervenções no Twitter. Eu volto daqui a pouquinho. (22) 23h32, voltamos aos estudos da Rede CNT para a sequência do bate-papo com o presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, deputado Rossoni. Bom, nós estamos tendo aqui várias participações pelo Twitter e eu queria, só para finalizar esse assunto do Maurício Requião. Sim. Você falou da questão do porto, tem várias outras questões, e aí esse ato, ele traz o debate para um plano que talvez eu, como paranaense, como cidadão, poderia dizer, olha, eu acho que esse negócio de ficar discutindo se o irmão do cidadão podia ou não podia ser do Tribunal de Contas, aliás, do ponto de vista técnico, também não foi o Requião que indicou o Maurício para o Tribunal de Contas, foi a Assembleia, né? Mas o meu voto contrário. Pois é, mas lógico. Contrário não, eu me abstive da votação. Aliás, uma das outras questões que colocaram aqui foi que, como é que pode, num ato monocrático, a mesa revogar uma decisão do plenário da Assembleia, que ele foi indicado pelo plenário. Não, eu tornei inexistente um ato do presidente. Mas não, o ato do presidente é respaldado numa decisão do o plenário. Primeiro ato, você mesmo disse que votou lá. O primeiro ato do presidente foi abrir as inscrições para a escolha do conselheiro. E eu tornei esse ato inexistente por vício de origem. Tá bom. Eu tenho que confessar para você que, como advogado, você está parecendo um gato na minha garganta, mas tudo bem. Tudo bem. Tá aqui a questão a Ieri Schroeder fala da questão do pressuposto do contraditório da ampla defesa para suprimir direitos. Aqui o Vida Maquinista está falando da questão do nepotismo, que o Beto também tem lá os parentes dele na vida política. Eu, pessoalmente, Rossoni, falo sempre, não acho que esse negócio de nomear parente em cargo comissionado seja um problema em si. Eu acho ruim quando você nomeia um incompetente, um parente que você não tem o que fazer com ele e bota lá para a viúva pagar o salário dele. Mas quando você tem atribuições, tem competência, eu acho que independente de ser irmão ou não, ser parente, ser pai, filho, sei lá o que for. Mas aí há uma diferença. Há uma diferença. O que você não pode atacar as pessoas, veja aí a questão do Requião. Ele atacou o falecido José Richa, saudoso José Richa, o grande governador Aliás, do Paraná. eu sou de um tempo atacou, ganhou uma eleição de governador, e agora ele quer praticar o mesmo ato a hora que a lei proíbe, porque aquele tempo não proibia. Tá. É bem diferente. Mas aí, voltando aqui para a questão política, você falou do porto e tal. Não seria o momento agora desse governo que está começando, né, que está encaixando Mas eu não represento o governo. Não, eu sei, mas você está na arena política. Não, mas eu represento a Assembleia, eu sou o presidente do Poder Legislativo. Um espaço, inclusive, onde o debate, nós não tínhamos que estar, nesse momento, debatendo infraestrutura, Porto, Ferroeste, Sanepar, Copel, que, na verdade, o Paraná precisa dar um pulo, né, um passo para melhorar a sua infraestrutura em todos os sentidos, a questão do saneamento básico, né, que é muito ruim. Você quer dizer que o governo anterior foi muito ruim? Não, a Sanepar continua muito ruim, né, o serviço que a Sanepar presta no Paraná é sofrível. Segurança. Né,
a Copel já é diferente e tal, questão de modernização do porto. Não era esse o debate que a gente tinha que estar enfrentando nesse momento? Veja, eu falei no começo aqui, nós podemos fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Como nós estamos colocando a casa no lugar, atos que poderiam ser tomados antes, nós estamos tomando agora. Agora, esses são atos que, para a lisura do processo, qualquer presidente que assumisse a Assembleia teria que tomar. Qualquer presidente ele teria que tomar. Porque a Corte, que é o Tribunal de Contas, é um órgão que precisa ter o seu funcionamento normal. E não está sendo normal porque está faltando um conselheiro. Tudo bem, vamos lá. Aqui, vamos voltar para o Twitter aqui. Várias, né, Priscila Andrade começa falando sobre a questão das investigações na Assembleia. Sobre investigação. Isso, eu quero falar ela sobre fala isso. aqui da questão. Não, mas eu falo. Mas ela fala aqui da questão Não, mas eu quero falar. Ela sugere que você empreste o teu avião para o Beto, porque cobram a investigação sobre essa questão do avião. Né? Olha, da aeronave aí que teve problema lá em São Paulo. Da aeronave, quer dizer, um governador que estava com problemas de saúde, todos viram ele andando aí na rua que tinha problemas de saúde, não tem o direito de ir ao médico. Segundo, ele tinha compromissos em São Paulo. O Beto foi de avião, estava de helicóptero, todos os governadores usam isso. Agora, querer fazer a crítica em cima do governador por um ato desse é muito pobre. Língua Preta e Euler Martins falam aqui da questão do recadastramento e a Marília Prevot também aborda esse tema, sim, dizendo que você sempre foi deputado, teve lá na Assembleia, teve verdade, 2 recadastramentos e ainda hoje continua aparecendo fantasma. Vai parar de aparecer quando? O que ocorre? Não, hoje não aparecem mais fantasmas. Todos os casos que estão sendo denunciados agora, inclusive eu fui denunciado essa semana aí de um caso de uma mãe de um funcionário meu, são casos de 5, 6 anos atrás. Não tem uma denúncia a partir do dia 1º de fevereiro. E diga-se passagem, no meu caso, e eu quero deixar isso aqui claro, porque eu não tenho essa preocupação de falar das denúncias que eu tenho recebido. Primeiro, eu fui denunciado, todos 13 ou 14 funcionários do meu gabinete de 2003 até 2008. Eu fui denunciado no Ministério Público, estou sendo investigado pelo Ministério Público, estou fornecendo todas as informações que nós temos na Assembleia para o Ministério Público me investigar. Segundo, no caso da mãe do meu diretor, eu fui ao Ministério Público, levei a documentação e pedi a mais breve investigação em cima do caso. Então é o seguinte, são todos casos anteriores ao dia 1º de fevereiro, porque agora mudou a sistemática. Antigamente, se nomeava funcionários na Assembleia sem o pedido do deputado. Então aparecia funcionários que você não sabia de onde que vinha. Agora não. O deputado, para nomear, ele tem um valor, ele encaminha o ofício ao presidente e ao primeiro secretário, e em cima deste pedido nós nomeamos ou demitimos os funcionários dos gabinetes dos deputados. Hoje se você acessar ao portal, você vai saber quais são os funcionários do deputado Rossoni agora, nesse exato momento, coisa que não tinha no passado. Então, a transparência está nos dando autoridade para tomar todas as medidas que são necessárias. Então, eu não tenho medo, e eu quero dizer até aos meus desafetos, encaminhe todas as denúncias ao Ministério Público, porque eu quero ser investigado para provar de que eu não devo nada a ninguém. Senão eu não tomaria todas as atitudes que eu tomei. Bom, o José Roberto fala aqui da questão da generosidade do Celso Nascimento na sua coluna lá hoje com você. Mas eu levo tanta bordoada da Gazeta do Povo que ele receber um elogio também não faz mal a ninguém. O Elias Glaucio te parabeniza pelo trabalho que você está fazendo na Assembleia. E até faz uma ironia aqui, diz que o Beto Richa está pegando carona na tua popularidade. Não, eu quero dizer o seguinte, tudo que nós fizemos na Assembleia até hoje, nós tivemos o amplo apoio do governador. Quando nós estávamos fazendo campanha, ainda um ano antes,
Quando nós encerrávamos uma reunião e íamos para um restaurante, nós conversávamos o que nós teríamos que fazer pelo Paraná, para o Paraná, para melhorar o Paraná. E o Beto, em todas as vezes em que nós precisamos do seu apoio, ele esteve do nosso lado. Então, todas as mudanças que estão ocorrendo na Assembleia se deve à atitude firme do governador, porque ele está adotando esse critério no governo do Estado e nós não poderíamos ser diferente na Assembleia Legislativa. Legal. Vou ter que ir para mais um intervalo. Volto em seguida, se você quiser participar, @Jogo do Poder PR. Eu volto em seguida para a sequência e para a finalização do nosso bate-papo com o deputado Rossoni. Vinte e 23h43. Voltamos ao estudo da Rede CNT para a sequência do bate-papo com o deputado Rossoni, presidente da Assembleia Legislativa do Paraná. Eu queria mais um item que ficou aqui em aberto, que é essa questão do fantasma. Teve aí do diretor da Assembleia, que era teu assessor, que era a mãe dele, que estava contratada, você já deu a explicação? Explicar? Lógico. Acho que é importante. Quem levou a mãe a denunciar a Receita Federal foi o próprio. Mas eu, na dúvida, pela proximidade do fato, eu resolvi afastá-lo. Então isso é importante dizer. Quem levou a mãe à Receita Federal, que tem 74 anos de idade, ela declarou que nunca trabalhou no meu gabinete. Eu declarei que ela nunca trabalhou no meu gabinete. Ela foi à Receita Federal e denunciou que não recebeu esses salários. O filho dela foi junto levar a mãe com 74 anos para fazer essa declaração. Mas eu, na dúvida, pela proximidade e pela desorganização da casa, busquei todos os documentos. Não tem um documento na casa que diz que eu pedi a nomeação ou que eu pedi a exoneração. Tem o número de um protocolo no Diário Oficial. Se você vai buscar o número do protocolo, você vai encontrar uma passagem da Tripoliturismo, para você ver como não tem fatos concretos. Na Receita Federal ficou esclarecido onde esse dinheiro foi parar? Não, agora eles estão investigando o fato e eles, naturalmente, vão chegar a uma conclusão. Bom, tem aí, fala-se, como diria o Chico Buarque, pelos becos, de uma pessoa que trabalhava com você no teu gabinete, foi para a Inglaterra, ficou um tempo lá na Inglaterra. Você pode... Não, você pode falar tudo. Não, eles dizem que era minha amante, eles dizem que foi para a Inglaterra, ficou 3 anos. É a indústria que eles querem montar para desmoralizar o presidente da Assembleia, para me intimidar. Não vão me intimidar. Eu estou falando aqui no ar porque as pessoas estão ouvindo. Eu quero dizer o seguinte, essa funcionária trabalhou comigo por vários e vários anos e eu concedi a essa funcionária 2 meses e meio para fazer um intercâmbio na Inglaterra. É uma jornalista que fala inglês, francês, espanhol. Quer dizer, uma pessoa qualificada e que hoje não trabalha mais comigo, há 5, 6 anos não trabalha mais comigo. Mas veja o seguinte, eles estão indo buscar coisas de 6, 7 anos atrás para tentar me atingir. Não vão conseguir, porque eu vou continuar fazendo este trabalho que os paranaenses desejam. Moralizar a Assembleia, custe o que custar. O Atílio Pianaro entra aqui no Twitter e pergunta se tem valido a pena o sacrifício que você tem feito, expondo a tua família, pela moralização da Assembleia. Várias manifestações nesse sentido aqui no Twitter. Olha, eu tendia que na solidão, porque é o seguinte, você tem um momento do poder e depois você tem a solidão da tua sala na televisão, assistindo televisão. Tem horas que você pergunta se vale a pena. Mas é o seguinte, quem fosse o presidente da Assembleia teria que tomar atitudes. Senão nós já teríamos sido apedrejados, porque a população só tinha dado um tempo porque ia mudar. E nós prometemos aos paranaenses, junto com o governador Beto Richa, de mudar. E nós estamos mudando. Se isso vale a pena ou não vale a pena, eu sei, o sacrifício é muito grande. Nós temos sofrido ameaças,
nós temos que andar com segurança, a minha família tem que andar com segurança, mas eu acho que se nós escrevermos uma bonita página da história do Paraná, aonde nós colocamos a Assembleia Legislativa no lugar que a população do Paraná, porque a população do Paraná não é corrupta, a população do Paraná é honesta, ordeira, trabalhadora, ela não pode ter a casa de leis que faz as leis para a população obedecer desmoralizada. Então, vale a pena sim. O resultado vale a pena. Você andou falando aí que não quer mais ser candidato, não pretende mais buscar um novo mandato, com o grau de exposição que você está tendo. E se tudo isso que você está fazendo der certo, você pode dar voos maiores, não? Quero dizer para você o seguinte, e aí é que está o segredo do meu jogo. Eu não quero mais ser candidato a nada. A grande verdade, não. Eu estou fazendo, eu coloquei como um propósito de vida. Se eu já consegui, 90% do caminho nós já andamos, entregar uma Assembleia Legislativa moralizada e respeitada pela população, eu não preciso mais nada. Está aqui no Twitter também uma pergunta se você aceitaria, Ana Seleme, se você aceitaria ir para o Tribunal de Contas na vaga do Maurício Requião. Não, há um compromisso nosso que o primeiro que vai para o Tribunal de Contas seria o deputado Durval Amaral. Tá. Caso ele não venha a se inscrever, eu gostaria que fosse um servidor público de carreira, que tivesse todas as qualificações necessárias para ser conselheiro do Tribunal de Contas. Pois é, o Tarso Cabral Violim pergunta aqui se você acha que o Durval Amaral tem notório conhecimento jurídico para ir ao Tribunal de Contas. Notório conhecimento jurídico tem. Ele foi advogado, Durval. Ele é advogado. Foi muito tempo da Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa. Mas eu não sei se vai ser ele ou quem vai ser. Vamos abrir inscrição, vamos divulgar para o Paraná inteiro. Você acha que devia ser proibido o deputado concorrer a vaga no Tribunal de Contas? Acho que não. Proibir tudo do deputado? Peraí, para você ser deputado você precisa ter 60 mil votos. Não é essa brincadeira assim, deputado. Você não acha que o sujeito que é deputado está lá na Assembleia, ele não tem a vantagem sobre quem não é? Porque o colegiado está lá, né? Mas ele adquiriu essa vantagem através do voto. Ele não foi guinado a ser presidente, a ser deputado pela vontade minha. Ele foi pela vontade de milhares de paranaenses. Bom, para fechar aqui é o seguinte, várias perguntas no Twitter nesse sentido. Eu gostaria de que você me desse a oportunidade. O meu Twitter é @Rossoni. E depois das 10 horas da noite, fala comigo direto. Tá bom. Então é o seguinte, vários aqui tuitaram fazendo a pergunta. Você já falou isso aqui quando esteve comigo no começo do ano, mas eu vou repetir porque eu acho que não dá para fechar o programa sem. Claro. Você foi deputado durante um bom período, né? Aliás... Essa é uma pergunta difícil de responder. Abrindo um parênteses... nessa questão, eu comecei a frequentar a Assembleia Legislativa do Paraná como estudante ainda, na juventude do MDB, depois na UP, fui muito à Assembleia. A sensação que eu tenho como cidadão paranense de lá para cá, de 78, 79 para cá, foi que a Assembleia só piorou, né? E esse movimento é um movimento lógico, qualquer cidadão paranense deseja que ela melhore, né? Mas eu tenho um contra-argumento para você, é o seguinte, sabe por que vocês acham que ela só piorou? Porque antigamente a imprensa era submissa e hoje a imprensa ela cobra diariamente. As práticas estavam todas lá, então, você tem razão. O que ocorre? Hoje a imprensa ela fiscaliza, ela colabora muito com o nosso trabalho. Mas é o que dizem aqui o seguinte, antigamente se alguém levantasse a voz contra a Assembleia, era fechado o jornal. Você estava lá há vários mandatos, né? E participou inclusive da mesa, dizem aqui. Verdade. Por que você nunca gritou? Eu estou fechando o programa, nós temos pouco tempo, vai lá. Primeiro, eu era o patinho feio da Assembleia. Segundo, eu fui candidato a presidente da Assembleia há 12 anos atrás e fui derrotado. Sabe por que fui derrotado? Eu fui ingênuo. Eu contei o que eu queria fazer. E ao contar o que eu queria fazer, eu fui dormir presidente e acordei derrotado. Perdi as eleições. A partir daquele dia, eu prestei atenção na Assembleia. Não adianta. Eu quero dizer o seguinte, as mudanças que estão ocorrendo hoje na Assembleia é devido ao movimento da sociedade.
Nós devemos à sociedade, todo aquele movimento, toda aquela organização proporcionou ao atual presidente e à atual mesa a implantar as mudanças que são necessárias. Senão, não ia ocorrer as mudanças e ia continuar na mesma situação. Então, quem está de parabéns é todo aquele movimento organizado que mexeu com a sociedade e que fez com que criasse as condições que hoje nós pudéssemos fazer esta verdadeira revolução interna na casa. Você, quando estava na presidência do PSDB, falou que o PSDB deveria ter candidatura própria em Curitiba. Não, eu sempre falo isso. Mantém a posição? Mantenho a minha posição, mas hoje eu não sou mais presidente. Tenho me resguardado, não falo sobre a questão por respeito ao presidente. Quando eu era presidente, me respeitavam como presidente do PSDB, há uma questão interna dentro do PSDB de a gente respeitar as hierarquias. Hoje nós temos o presidente, é o governador Beto Richa, e eu respeito e ele saberá conduzir esse processo. Não tenho dúvida que vai conduzir da melhor forma Se possível. tiver uma convenção do PSDB e o Fruit colocar a candidatura dele, você vota para que o PSDB tenha a candidatura do Fruit? Eu sempre tive essa posição. Eu sempre tive essa posição. Eu quero te agradecer, muito obrigado por ter vindo. Foi uma honra, um prazer falar com você novamente. Nós vamos voltar a falar, porque o teu trabalho aí vai longe, né? Eu só quero, para me despedir, eu não posso deixar o seguinte. Aqueles que são ácidos críticos, façam a crítica. E a crítica construtiva, mas respeitem a minha família e a minha pessoa, porque tem algumas coisas que a gente não pode jogar fora. Muito obrigado, Rossoni. Você que ficou comigo até agora, muito obrigado. Realmente, muito obrigado. Até o próximo domingo, no mesmo horário, nós voltamos com o Jogo do Poder pela Rede CNT.